Indisciplina. Silêncio, é madrugada. No morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo, meus colegas de maloca. Quando começa a samba não para mais. Silêncio. Salve! Esse é o Indisciplina, o programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia e também nos principais agregadores de podcast. Aqui quem fala é Rosana Miranda, educadora do cursinho, e hoje no programa nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é o Carnaval na Zona Norte de São Paulo. É comum, andando pelas nossas quebradas aqui da Norte, nós percebemos uma presença muito forte das escolas de samba e do samba como um todo, sempre marcando presença. Mas pouca gente conhece a história que levou a Zona Norte de São Paulo a ser esse território do Carnaval. E para falar desse tema, a gente tem aqui hoje uma presença muito especial, que é o Tadeu Caçula, que é sambista, pesquisador, sociólogo e autor do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, que foi uma das principais referências para a elaboração desse episódio. Tadeu, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Indisciplina. Boa tarde, Rosana. Boa tarde a todas, todos que estão aqui conosco, no podcast. Primeiro, agradecer o convite, a confiança em me trazer até aqui para fazer essa reflexão sobre a contribuição negro-africana nessas microdiásporas que aconteceram na cidade de São Paulo e que permearam o nosso território da Zona Norte com fazeres e saberes culturais importantes que criaram esses marcos culturais que eu chamo de civilizatórios, inclusive, e que dá esses referenciais aqui para a Zona Norte de São Paulo. Eu queria entender melhor a origem das manifestações carnavalescas aqui na Zona Norte de São Paulo, nos bairros, porque essa é uma história que está intimamente ligada com o processo de ocupação desses bairros no começo do século XX e, claro, com a presença marcante de negras e negros nesse processo, como você descreve no seu livro. Você poderia falar um pouco sobre essas origens? É importante compreender que essas manifestações culturais, elas têm essa origem, sobretudo essa potencialidade, e essa capilaridade na Zona Norte de São Paulo, por conta de um processo pensado pelas elites econômicas e políticas de São Paulo, no final do século XX, início ali do século passado, que num processo em que a cidade de São Paulo passa por uma urbanização, passa por um processo de desenvolvimento, de crescimento urbano, São Paulo, quando começa então a se desenvolver, começa então a expulsar, começa a esvaziar a presença negra desses centros, Esse espaço geográfico, na medida em que é ocupado, passa a se transformar num território. E o que dá territorialidade para esse território é exatamente os grupos sociais que habitam esse território. Então, na medida que você tem essas populações negras ocupando esses territórios na cidade de São Paulo, você também vai criando territorialidade a partir da sociabilidade dessas pessoas que vão ocupando esses territórios. Então, o bairro da Liberdade, por exemplo, que num primeiro processo de expulsão dessa população negra, dessa região do Triângulo Histórico, vai ser ocupado por essa população. Então, na medida que essas pessoas são levadas para esses territórios, elas dão territorialidades para esses territórios e vão criar ali marcos culturais civilizatórios importantes. Então, para compreender a chegada desse carnaval, desses referenciais na Zona Norte de São Paulo, a gente precisa compreender como que se deu o processo político na cidade de São Paulo, do esvaziamento dessa presença negra, do apagamento histórico das digitais negras que ajudaram a construir não só a história econômica e cultural, mas também a história da urbanização da cidade de São Paulo. Num outro processo, há uma outra desocupação dessa população negra do bairro da Liberdade, da Bela Vista, da Baixada do Glicério, da Barra Funda, e parte dessa população é trazida para a Zona Norte de São Paulo, para o bairro da Casa Verde, Freguesia, Brasilândia, bairro do Limão. E aí essas famílias então vão criando aqui várias referências. Não só a escola de samba, como nós temos na Zona Norte de São Paulo, as principais escolas de samba estão aqui na Zona Norte de São Paulo, Até pouco tempo, o maior número de escolas de samba estava aqui. Historicamente, as primeiras e as escolas que dão mais impacto para produção e desenvolvimento
desenvolvimento cultural da cidade de São Paulo está na Zona Norte. Não só a escola de samba, mas na Zona Norte nós temos ilês de candomblé, templos de umbanda, grupos de capoeira, afoxés, como o próprio afoxé, o Modadá, que é o afoxé mais antigo do Carnaval de São Paulo, hoje ali no Parque Peruche, na Casa Verde, né? Que abre todos os desfiles das escolas de samba ainda hoje em São Paulo, desde a Avenida Tiradentes até o AMB, o Modadá, o afoxé, hoje liderado pela mãe Wanda de Oxum. Eu achei interessante agora quando você falou também desterritorialização que acontece em 2 etapas, né? Primeiro do centro e depois de certos bairros um pouco mais centrais, como a própria Barra Funda, e como também essas trocas foram importantes, o florescimento do carnaval aqui na nossa região, né? Teve várias tentativas de sambistas e músicos que começaram a viver na região de fundar agremiações, escolas de samba. Você teve a Ritmos do Morro, né, que você relata no livro, mas a primeira a vingar mesmo, que se tornou a mais longeva como uma das primeiras escolas de samba aqui da Zona Norte, foi a Unidos do Peruche, que foi fundada em 1956. Fala um pouco pra gente sobre a história da Unidos do Peruche e a importância dela para o Carnaval de São Paulo até hoje. Na Zona Norte de São Paulo nós temos também a Escola de Samba Unidos de Vila Maria, que foi fundada em 1954. Então você tem a Unidos de Vila Maria, que foi fundada em 54, 2 anos antes da Peruche, mas quem conseguiu de fato, como você mesmo diz, eu discuto isso também no livro, ganhar essa dimensão e essa abrangência para o Carnaval de São Paulo, a Unidos do Peruche tem esse papel. Então, essas escolas de samba, elas não surgem apenas para poder pensarmos a preservação cultural, mas também, para além da preservação cultural, é uma maneira de sociabilizar essa população que está fora de um projeto do Estado brasileiro. Então, a Unidos do Peruche joga um papel importante aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Porque nesse nosso território, Casa Verde, Brasilândia, Freguesia, né, Bairro do Limão, é a escola de samba que vai, então, dar todo o suporte, vai pavimentar, né, nessa região aqui um caminho importante para que outras agremiações pudessem surgir a partir do processo de organização social e cultural da Escola de Samba Unidos do Peruche, né? Depois você vai ter a próprio Morro da Casa Verde, que é fundado em 63, né? Alguns anos depois, 7 anos depois. A gente vai ter a Rosas de Ouro, né, na Vila Brasilândia, que nasce no bairro da Brasilândia, uma escola que nasce também ali numa região da Brasilândia, onde você tem um número de pessoas negras também bastante presentes ali e atuantes e fazendo a preservação dos seus fazeres e seus saberes ali também. Você vai ter a Fundação da Mocidade Alegre também, né, aqui no bairro do Limão. Então, Vila Maria, X9, enfim, várias escolas de samba são criadas aqui na Zona Norte de São Paulo. Mas é importante a gente dizer que o surgimento dessas escolas de samba, elas vão se dar na medida em que, primeiro, né, você há esse esvaziamento dessas famílias, desses corpos negros que ocupam até um primeiro momento a região central, que são trazidas para a Zona Norte de São Paulo, e aí vão, então, a partir desse território, como bem pensa e escreve e deixa como referenciais importantes para a gente, o professor Milton Santos, vão ocupar esses territórios e vão dar territorialidade para esse território, né, a partir desse momento, desse processo de transição que há, né, nessa expulsão dessa população dessa região central, e vão criar esses espaços. E, então, a Unidos do Peruche, assim como algumas outras escolas de samba, vão criar aí, então, esses referenciais e vão colocar a Zona Norte de São Paulo também no radar de um dos territórios mais produtivos que nós temos em termos de produção cultural, produção de conhecimento, preservação cultural, de nichos de sociabilidade étnico-social, né? A Unidos do Peruche vai dar esse olhar. A Unidos do Peruche, ela é a síntese daquilo que só São Paulo tem, né? Que é muito peculiar do carnaval e do samba em São Paulo, que é essa relação com o futebol de várzea, né? Antigamente você tinha muita batucada de beira de campo, né? Um time de futebol de várzea, né? Sobretudo nesses territórios negros, muitos times de futebol. Esses times de futebol, com relação às batucadas, que sempre acompanhavam esse time de futebol, depois viraram bloco, viraram entidades carnavalescas e algumas viraram escola de samba, assim como a Vai Vai cria
a partir do Caicai, de 28, o Cordão Vai-Vai, a Unidos do Peruche, a partir do Monte Azul, que era um time de futebol também organizado pela negritude aqui da Zona Norte, do bairro da Casa Verde. Depois, então, vai criar o Bico Doce, Unidos do Morro e aí Unidos do Peruche, né? Ainda hoje você tem aqui na Zona Norte times de futebol que ainda trazem essa questão da batucada muito próxima, e algumas escolas de samba, mesmo aquelas que não têm origem de um time de futebol, tem ali também essa relação muito próxima do próprio time de futebol, da sua própria agremiação. E tanto a Unidos do Peruche, quanto a Morro da Casa Verde, quanto a Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, enfim, Rosas de Ouro da Brasilândia, Tucuruvi, Vila Maria, X9 Paulistana, Passo de Ouro, todas essas escolas de samba que surgem aqui na Zona Norte de São Paulo, vão sim dar para esse território da cidade de São Paulo, esse território norte, esse lado norte da cidade de São Paulo, a territorialidade negro-africana, e também ressignifica esse território com os nossos fazeres e com os nossos referenciais culturais. Por isso que o título do livro é Casa Verde, uma pequena África paulistana. E como se deu a relação dessas escolas da Zona Norte de São Paulo com o processo mais amplo do carnaval aqui na cidade, que inclusive foi passando por várias mudanças geográficas ao longo do tempo? Ainda por muito tempo, os desfiles dos cordões carnavalescos depois da escola de samba aconteciam no centro da cidade de São Paulo. A partir da Avenida São João, Vale do Anhangabaú, depois a elite vai pensar na estrutura desse território e transfere os desfiles que eram na Avenida São João para a Avenida Tiradentes, desocupando então aquele espaço onde hoje consiste ali o bairro do Higienópolis, né? Santa Cecília, Campos Elíseos, que era um lugar onde a elite se estabeleceu e não queria a presença desses corpos negros ocupando aquele território com os seus fazeres culturais. E aí depois, num outro processo, há também mais um esvaziamento da presença carnavalesca, cultural dessas pessoas, quando o Carnaval de São Paulo sai da Avenida Tiradentes e vai ser confinado no Sambódromo do Anhembi, do lado de cá do Rio, no bairro da Casa Verde, ao qual eu também problematizo um pouco dentro do livro, como mais um processo de impedimento de que os periféricos, pretos e pretas e brancos pobres, que ainda ocupavam a região central de São Paulo com seus fazeres culturais, com a sua preservação sociocultural, também fossem expulsas para essa região, tornando o centro da cidade de São Paulo pouquíssimo habitado na região do Carnaval, nada carnavalesco e nada convidativo, né? No sentido de que você não pode, então, usufruir do direito à cidade, na medida em que a elite política e econômica nos impede de ocupar esse território organizado e especulado por essa mesma elite. Mas em São Paulo, em especial, o Carnaval vai se juntar com um outro elemento de sociabilidade preta no país, que é a criação do samba, mas isso só vai ser possível em São Paulo a partir de 1914, com a criação do primeiro grupo carnavalesco negro da cidade de São Paulo, criado por seu Dionísio Barbosa e pelo seu irmão Luiz Barbosa, que é o grupo Barra Funda, que dá origem, inclusive, para a escola de samba Camisa Verde e Branco. A origem da escola de samba Camisa Verde e Branco é do grupo Barra Funda, fundado em 1914. E esse carnaval que nós temos hoje, inclusive esse na Zona Norte de São Paulo, né, aí hoje gerido por Mocidade, Peruche, Império, Morro, Rosas, todas essas escolas da Zona Norte, só está sendo possível graças à fundação desse grupo carnavalesco negro da cidade de São Paulo, que é o Grupo Barra Funda, de 1914, que vai dar origem a tudo que acontece de manifestações carnavalescas. Desde os outros cordões que foram criados ao longo das décadas após a criação do Grupo Barra Funda em 14, e até a oficialização do carnaval, que foi em 1968, que a gestão pública, né, quem fazia a gestão pública era o prefeito Faria Lima, que vai então a uma oficialização do carnaval, que é a partir de 68 que você começa um processo de esvaziamento de corpos negros no protagonismo dos fazeres carnavalescos em São Paulo, né? Existe uma grande discussão hoje sobre o que é o branqueamento do carnaval, né? Onde estão os negros e as negras na gestão das escolas de samba, na gestão política, social e econômica, sobretudo, do Carnaval de São Paulo. Um carnaval em São Paulo que gera aí dentro da sua cadeia produtiva, algo em torno de 3 bilhões por ano, né? Quem é que está fazendo gerenciamento
disso, né, dessa cadeia produtiva que até 68 era marginalizada, era coisa de pretos e pretas desocupados vagabundos, né, macumbeiros, baderneiros, e que quando entra o capital, quando entra o recurso, quando entra a subvenção pública, se torna num grande nicho de negócio, e é essa população negra que então era marginalizada, mas que com a sua garra, com a sua resistência, resiliência, conseguiu manter, e na medida que o capital entra, essa população então passa a não ser mais protagonista desses fazeres culturais, né? Então, o que é esse reduto do samba, né? E onde é que está, inclusive, ainda a manutenção dos fundamentos do carnaval, dos pertencimentos desse carnaval estruturado, né, por uma população que não foi quista na estrutura da cidade, né? E que hoje é mais do que um referencial cultural e, sobretudo, é um espaço de poder político, de poder econômico, né, de poder midiático, de status. Na medida que você assume a direção de uma escola de samba de ponta hoje, né, da elite do carnaval paulista ou paulistano, você está dialogando com o prefeito, diretamente com o prefeito da cidade de São Paulo. Você está dialogando com o diretor executivo da maior emissora do país, que transmite esse carnaval para 86 países e que gera uma cadeia de economia imensa em torno disso, né? Então, onde é que estão as digitais pretas nesses diálogos, né? Eu ouvi de uma gestora de uma das principais escolas de samba de São Paulo, numa entrevista, numa rádio que nós fomos participar juntos, que a ausência se dá por uma questão de falta de competência. Então, significa dizer que seu Dionísio Barbosa, lá em 1914, foi incompetente em ter criado o primeiro grupo carnavalesco negro, que deu referencial para tudo que nós temos hoje. Os 5 cardeais do samba, seu Carlão do Peruche, que é um deles, inclusive, eu quero deixar aqui também como sugestão o livro O Cardeal do Samba, Memórias do seu Carlão do Peruche, um livro escrito, pesquisado pelo historiador Bruno Baronetti, da USP, e que eu tive a honra e o privilégio de ser convidado para prefaciar esse livro, em que nós temos o último dos cardeais do samba vivos no Carnaval de São Paulo, é da Zona Norte, é da Casa Verde, é aqui da nossa região, mas os 5 cardeais do samba erraram, foram incompetentes, né? Seu Carlão do Peruche foi incompetente, seu Inocêncio Tobias, o mulata, fundador do Cordão Camisa Verde e Branco, que hoje é a Escola de Samba Camisa Verde e Branco, foi incompetente, o Pé Rachado, fundador da Escola de Samba Vai Vai, e depois funda também, foi presidente da Vai Vai, depois funda a Barroca Zona Sul, também era incompetente. Seu Nenê da Vila Matilde, fundador da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, era incompetente. Madrinha Eunice, uma mulher negra vinda do interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba, funda em 1937 a escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval de São Paulo, que é a Escola de Samba Lava Pés. Detalhe, uma mulher negra vinda do interior de São Paulo, que em 1937, nesse processo todo de expulsão da população negra do bairro da Liberdade e a jogada para a Baixada do Glicério, na várzea do rio Tamanduateí, em 37, em plena instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas, onde Getúlio Vargas, então, fecha sindicatos, partidos políticos, Congresso Nacional, uma mulher negra vai lá e funda uma escola de samba. Getúlio Vargas está acabando com os direitos de sociabilidade e uma mulher negra vai lá e funda uma das principais escolas de samba que vai servir como base para ser o Carlão do Peruche fundar o Unidos do Peruche, para ser o Silval fundar o Império de Cambuci, para ter, por exemplo, hoje um mestre Tadeu da bateria da Vai Vai, um dos mais antigos mestres de bateria, que saiu da Escola de Samba Lava Pés, que de fato foi uma escola que projetou muitos sambistas para o Carnaval de São Paulo. Todas essas pessoas foram incompetentes em fundarem e deixarem esse legado importante para o Carnaval de São Paulo. Significa dizer que nós, pretos e pretas, somos incompetentes para gerir aquilo que nós criamos, para gerir aquilo que nós fundamos. Bem importante você ter trazido isso, porque eu ia agora fazer uma pausa na entrevista para tocar um samba da Unidos do Peruche, um samba importante que saiu no Carnaval de 72, composto por ninguém menos que Geraldo Filme, né, essa figura icônica do samba paulistano, compôs para o Peruche em várias ocasiões. E aí, esse samba, né, que é o chamado Aos Heróis da Independência, eu lembro de ter lido, né, fazendo uma pesquisa, uma entrevista do seu Carlão do Peruche, em que ele fala que nesse ano, por conta desse samba, o Brasil em plena ditadura militar, as referências que o samba fazia aos heróis negros, aos heróis indígenas, a escola sofreu intimidação do governo militar, chegou a ter o barracão invadido pela polícia, e isso fala muito também sobre esse processo de criminalização das manifestações culturais das negras e negros no Brasil, que também é uma realidade para as escolas de samba historicamente, né?
Sim, seu Carlão narra isso, inclusive ele narrou isso quando eu entrevistei para o meu livro, Casa Verde, uma Pequena África Paulistana. Ele narra isso no livro do Bruno Baronetti, né, O Cardeal do Samba, a Memória do seu Carlão do Peruche, de que o Departamento de Ordem Pública, né, o DOPS, invadiu a quadra da Peruche, agrediu, furou instrumentos, agrediu crianças, mulheres. Eles, inclusive, para se defender, tiveram que revidar, porque senão a pancadaria seria muito maior. E tem um fato bem interessante que não apenas o seu Carlão foi chamado a depor lá no DOPS, mas o próprio Geraldo Filme também, como compositor desse samba, foi chamado a prestar esclarecimentos. E naquela medida, Geraldo Filme ficou impedido de compor sambas na Unidos do Peruche, por conta de uma imposição do DOPS, né? E então Geraldo Filme, em 74, vai para Vai-Vai, para participar do departamento cultural da Vai-Vai. E aí quem entra com o enredo lá é Raquel Trindade, já nossa ancestral, e apresenta o enredo Solano Trindade, Moleque de Recife, acho que pro Carnaval de 75. Que, se não me falha a memória, a Vai-Vai sai em 76 com Solano Trindade, Moleque de Recife. Então, o Geraldo Filme volta a compor no Vai-Vai por conta de ter sido impedido de escrever na Peruche. Na Peruche ele escreveu muito samba para Peruche. Muita gente faz a conexão do Geraldo com o Vai-Vai, mas muita gente não faz a conexão do Geraldo com a Peruche. Ele escreveu muito mais samba para Unidos do Peruche, ele com o Belobo, em parceria com o Belobo, inclusive, né? Para Unidos do Peruche, Pequena História da Casa Verde, Herói da Liberdade, Festas e Tradições de Pirapora, vários sambas da Unidos do Peruche foram escritos pelo Geraldo Filme. E o samba que o Geraldo vai escrever para participar da aula dos compositores é nada mais, nada menos do que hoje o hino da escola de samba Vai-Vai. Então o Geraldo Filme, na prática, assim mesmo, assim, apresentado na Vai-Vai, são dois sambas. Um é o hino, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. E Solano, Moleque de Recife, são esses dois sambas. Tem algumas histórias do samba, algumas histórias do carnaval, quando você traz a questão da Unidos do Peruche, como o DOPS, como a ditadura militar foi implacável, foi perversa, foi brutal com essas organizações. Porque quando a gente fala sobre a questão dos perseguidos da ditadura militar, pouco se fala dos desaparecidos pretos e pretas. Pouco se falam de como o samba também foi brutalmente violentado pela ditadura militar. Obrigada, Tadeu. Então, vamos ouvir agora a Chamada aos Heróis da Independência de Geraldo Filme, samba da Unidos do Peruche. Esse é o Indisciplina. Chamamos os heróis da independência, presente, trazendo o povo sagrado da pátria, iluminando quem nos fez independente. Lá nas Minas Gerais, houve um movimento, a conjuração, foi amanhã Pernambuco, em São Paulo foi a decisão. Glória aos heróis que tomaram para nos dar um Brasil novo, homens que não mediram sacrifício pela independência do seu povo. Liberdade, 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 palavra singela, hoje eu sou, sua grandeza eu faria, aquarela, liberdade, 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 palavra singela, hoje eu sou, sua grandeza eu faria, aquarela. Ao levantar da espada, lá na colina histórica, risos e lágrimas, como brava independência eu mostre. Senhores deixados palácios, negros partindo as correntes, índios saídos das matas, unidos por um Brasil independente. Mil vidas se entregariam assim pela independência do Brasil. Não foi em vão, seu povo não esquece, a chama da liberdade em nosso peito ainda quer. Segue, segue o caminho, meu Brasil, a terra,
senhores enxergam os palácios, negros cativas correntes, índios saídos das matas, unidos todo o Brasil independente. Mil vidas se vestem, dariam assim, pela independência do Brasil. No corredor, o povo não esquece, a chama da liberdade em nosso peito ainda quer. Tadeu, falando dos personagens importantes do Carnaval e do Carnaval da Zona Norte, não dá para não mencionar o Zeca da Casa Verde. E o Zeca, além de fazer parte da história do samba de São Paulo, foi uma figura central em várias das nossas escolas aqui na região, inclusive na minha escola do coração, a Sociedade Rosas de Ouro. Tadeu, conta um pouco mais para a gente sobre o Zeca da Casa Verde e o seu papel como compositor nas escolas da nossa região. Existe uma tríade de sambistas em São Paulo, a qual o Zeca da Casa Verde faz parte, né? É o Geraldo Filme, né, que nós falamos dele agora. O outro é o próprio Zeca da Casa Verde, que também é uma grande referência para mim. E o outro é o Toniquinho Batuqueiro. Mas o Zeca da Casa Verde ele joga um papel fundamental, sobretudo na Zona Norte de São Paulo. E que legal, assim, né, falar de Zeca da Casa Verde, porque foi um dos grandes estímulos para estabelecer o título do livro, né? E o Zeca dá essa africanidade para Casa Verde, ele traz essas narrativas muito fortes, até porque ele traz referenciais do interior, traz referenciais de Mococa, né, da cidade onde ele tem origem, os referenciais de marcos culturais, bantus, né, negro-africanos, né, essa conexão com as congadas, tudo que ele bebeu das matrizes culturais africanas, ele traz esses elementos para poder compreender a formação, a formulação e o processo também de criação da estética cultural musical do Carnaval de São Paulo. Então o Zeca joga um papel fundamental, joga um papel em especial para o Morro da Casa Verde, né? Zeca da Casa Verde vai, em primeiro, ser um grande nome para o Morro da Casa Verde, para o próprio Camisa Verde e Branco, porque ele também frequentava muito, né, o São Paulo Chique, Clube do Pagode, junto com essa turma, junto com o seu Zezinho do Morro, que é fundador do Morro da Casa Verde, da Escola de São Morro da Casa Verde, fundado em 63. Quando ele migra para Rosas de Ouro, da Brasilândia, ele então vai escrever muitos sambas importantes, riquíssimos, históricos. Se você for buscar um dos grandes clássicos, eu gosto muito do samba que fala sobre a história de Ataúfo Alves, né? Um dos grandes sambas da história da Rosas de Ouro, da Sociedade Rosas de Ouro, né? Samba bacana, Moça na Janela, enfim, o Zeca da Casa Verde trouxe contribuições bacanas. Quando você olha, eu não sei se ainda hoje existe isso, né? Para quem conhece a quadra da Rosa de Ouro, hoje a sede da escola de samba não é mais na Brasilândia, há muito tempo, fica ali na freguesia do Ó, na ponta da freguesia. Tem um mural com os títulos, né, que a escola teve, né, ou os campeonatos, enfim. Só que aí quando você vai andando, vai vendo o mural dos anos em que o Rosas participou do Carnaval, a maior parte daqueles primeiros períodos ali são sambas do Zeca da Casa Verde. Você pode olhar lá, Zeca da Casa Verde, Zeca da Casa Verde. Quem vai começar a ganhar samba na Rosa de Ouro depois do Zeca da Casa Verde é a turma do Royce do Cavaco, né? Que aí começa a aparecer lá. Royce do Cavaco ganha um samba aqui, outro ali, aí vai criando outros espaços ali para outros compositores. Mas o Zeca da Casa Verde é essa figura central, necessária e fundamental para compreender o samba de São Paulo, mas com um recorte especial na Zona Norte, né? Sobretudo na Casa Verde, com a Escola de Samba Morro da Casa Verde, sobretudo na Brasilândia, na época ainda que a Rosas de Ouro era ali, fazia seus ensaios, suas atividades no bairro da Brasilândia, e aí depois o então presidente, né, Eduardo Basílio, vai então pensar em inaugurar a quadra lá na freguesia do Ó, o que distanciou territorialmente e, obviamente, aqui, e de uma certa forma também acabou esvaziando um pouco essa presença dessa negritude da Brasilândia, das atividades constantes ali da Escola de Samba Rosas de Ouro, né? Então, o Zeca da Casa Verde tem um papel importante para a estrutura do Carnaval de São Paulo, tem um papel importante para a história e para a consolidação da Rosas de Ouro como uma das principais escolas de samba do Carnaval de São Paulo. Vamos então ouvir um samba do Zeca da Casa Verde? A gente tem aqui uma
composição belíssima de 1974, feita para Rosas de Ouro, inclusive um samba campeão, que é o Canta e Conta, os 4 cantos do Brasil. E logo depois disso a gente vai dar um salto no tempo para ouvir um samba da Morro da Casa Verde, um samba de 2018, que é o A Luta de um Povo, a Força de uma Raça, Luiz Samaim, a Luz de Daomé. Samba que rendeu o 3º lugar na disputa do Grupo de Acesso 2. E aí, quando a gente voltar, a gente pode falar um pouquinho também sobre a Morro da Casa Verde. Esse é o Indisciplina. A noite ficou tão bonita, ficará inesquecível. Venha, vamos brincar, desabrochar um amor sensível. Vamos cantar e contar histórias do meu país. Quem canta sabe fingir e leva a vida feliz. Rosas de ouro, quanta beleza, eis o nome da frase de amor, com tanta pureza. Yara, moça bonita, do Lago Azul encantado, vive cantando tão só, à espera de um namorado. Eita, Minas Gerais, mandou folia de reis, com tanta gente bonita, uai, é festa pra mais de mês. Com tanta gente bonita, uai, é festa pra mais de mês. Boitatá, Borguaçu, cavalhada, bate na canga, bumba meu boi não gosta de ferroada. Sergipe vem com caieiras, coisa pra gente endoidar. Que festa maravilhosa aí, oxente deixa passar. Rosas de ouro, quanta beleza, eis o nome da flor que diz amor, com tanta pureza. Meu Rio Grande do Sul, que me traz tanta saudade, negrinho do pastoreio, do gaúcho barbaridade. Contar histórias cantando é bem melhor do que chorar. Quem leva a vida brincando tem muita coisa pra contar. Rosas de ouro, quanta beleza, eis o nome da flor que diz amor, com tanta pureza.
Estamos voltando com o Indisciplina, entrevistando o pesquisador sambista e sociólogo Tadeu Caçula. E aí, Tadeu, eu trouxe esse samba também da Morro para falar um pouco sobre essa história, porque o carnaval na Zona Norte de São Paulo e o carnaval como um todo não contou só com a liderança dos homens, né? Você trouxe aqui exemplo histórico da Madrinha Eunice na Lava Pés, que é uma das primeiras escolas de samba de São Paulo, mas aqui na Casa Verde as mulheres também tiveram um papel central na construção desse carnaval, e uma figura que me vem à mente é a Dona Guga, uma verdadeira matriarca do samba de São Paulo e uma das poucas mulheres a estar à frente de uma escola de samba, que é a Morro da Casa Verde. Então você pode contar para a gente um pouco dessa história da Morro e falar também um pouco do papel das mulheres que constroem, né, e construíram o carnaval na nossa região? Sim, sem sombra de dúvida, né? A Morro da Casa Verde é, né, uma das principais escolas de samba que nós temos em São Paulo, fundada lá pelo seu Zezinho, né? Saudoso seu Zezinho do Morro. Hoje, né, gerida e administrada pela Dona Guga, pela família da Dona Guga, Márcia, né? Sempre estão ali alternando, né, esse processo todo de gestão da escola. O Morro da Casa Verde é uma escola de samba que também, nos últimos anos, tem passado por um processo de reorganização e tem trabalhado temas bem interessantes, né? Esse enredo, por exemplo, de 2018, que fala de Luísa Maim, é muito potente, né? Potente porque traz também para a própria história do Brasil, da luta negra do Brasil, o protagonismo de importantes mulheres, né? Não dá para você falar de Zumbi, não dá para falar de Dandara, não dá para você falar de Machado de Assis e não falar de Chiquinha Gonzaga. Não dá para você pensar em pensar em Luiz Gama e não falar de Maria Firmina, sabe? Porque tiveram papéis importantes e alguns decisivos, né? Em São Paulo não é diferente. Eu citei aqui a Madrinha Eunice, mas evidentemente tem ali a Dona Olímpia, né, da Vai Vai, tem a Dona Sinhá, da Camisa Verde e Branco, Dona Lola também, que enfim, tem as matriarcas, e no Morro da Casa Verde você tem a figura da Dona Guga, é uma figura que merece mais muito respeito por tudo que a Morro da Casa Verde representa, mas sobretudo por tudo que a Dona Guga representa por ter sido uma das vanguardistas, uma das desbravadoras na questão de fazer gestão de um dos espaços mais democráticos, de mais sociabilidade, que é uma escola de samba. Então, por isso que eu digo que Dona Guga, ela vai então ser um elemento que vai criar uma ruptura nesse processo, vai fazer esses enfrentamentos, vai passar a poucas e boas, porque esse machismo vai olhar ainda com aquele certo um olhar de desqualificar, aquele olhar de desaprovar, mas a competência, sobretudo das mulheres, sobretudo das mulheres negras, sobretudo das mulheres que entendem a escola de samba não só como um espaço de espetacularização, de desenvolvimento macroeconômico, mas como um espaço de acolhimento, de aquilombamento, assim como fez Madrinha Eunice lá com a Lava Pés, a gente teve que destacar e sempre trazer para o centro do debate o papel importante das mulheres na formação, não só do carnaval, mas do samba, não samba gênero musical, esse samba que serviu também como um espaço de sociabilidade dessa população negra. Muita gente diz que o que impressiona mais na nossa região não é apenas a quantidade de escolas de samba, mas o fato delas se concentrarem nos grupos especial e de acesso no Carnaval de São Paulo há muitos anos. A que você atribui esse grande sucesso das nossas escolas de samba nos carnavais? Eu atribuo a como essas escolas de samba entenderam o fazer carnaval, o fazer social, o fazer cultural. É uma tradição, a Zona Norte tem tradição. As primeiras movimentações de escolas que vão se estabelecer nesses grupos, né, que tem mais visibilidade para o carnaval, elas partem dessas escolas. Essas escolas conseguiram se organizar de uma forma que, mesmo havendo um processo de oscilar entre grupo especial e grupo de acesso, elas conseguiram criar uma tradição, conseguiram criar uma base, conseguiram criar uma comunidade,
conseguiram fazer com que essas comunidades entendessem qual é o papel dessa comunidade em ajudar essas agremiações a se manterem nesse fazer carnavalesco na cidade de São Paulo, em participar, em contribuir, em colaborar com esse processo tão bem estruturado que é o Carnaval de São Paulo hoje. Lendo o seu livro e lendo alguns depoimentos de figuras históricas do carnaval, né, da cidade, mas principalmente aqui da Zona Norte, eles falam muito de como o carnaval mudou ao longo dos anos, no sentido de ir se burocratizando e com a força do dinheiro falando cada vez mais alto. Você compartilha dessa visão sobre o carnaval das escolas? Sendo assim, o que a gente pode fazer para sustentar esse legado histórico e cultural das escolas de samba na nossa região, né? Como que a gente pode vislumbrar esse futuro? Sim, há sim uma burocratização, e essa burocratização, em certa medida, ela se dá na medida que essas escolas de samba hoje não fazem mais carnaval, e sim elas fazem disputa de desfile das escolas de samba. É um concurso, é um campeonato. E sendo um campeonato, existe uma entidade que estabelece as regras desse campeonato, que é a Liga Independente das Escolas de Samba. Então, as escolas de samba precisam se adequar a um regulamento. Isso é burocratizar, porque as escolas deixam de fazer o seu carnaval de uma maneira espontânea para poder seguir uma norma, uma regra. E isso descaracteriza, inclusive, algumas escolas de samba nesse sentido. Então, há sim uma burocratização, porque é um processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento desse carnaval que está ficando cada vez mais verticalizado e espetacularizado. Porque existe uma empresa que faz a transmissão do carnaval, hoje a maior emissora do Carnaval de São Paulo, também dita algumas regras para essa entidade que faz a gestão do carnaval. Então ela quer mais carros alegóricos mais altos, fantasias mais altas, ela quer mais cor, ela quer mais luz no sambódromo, ela quer o sambódromo com o chão pintado de branco, ela quer tudo isso, isso vai burocratizando, e eu quero que as escolas de samba façam assim, porque quando eu for transmitir para o Japão, para Israel, para a Alemanha, para esses países, eles querem visual, eles não querem ver mais gente sambando no pé, eles não querem ver mais gente preta desdentada, eles não querem mais ver, eles querem olhar espetáculo, eles não querem ver a menina preta da quebrada na frente da bateria, eles querem ver aquela atriz que eles assistem na novela, quando a gente vende lá à frente da bateria da sua escola de samba. Então há um processo de burocratização, não apenas na questão do regulamento do carnaval, mas a burocratização também da estética e, sobretudo, de como que os fenótipos também vão se transformando na medida que essa burocratização vai se estabelecendo. O que eu penso, na verdade, Rosana, quem é que tem que fazer a manutenção desses fazeres, da criação, do surgimento dessa escola de samba, é a juventude que está ligada nessas escolas de samba, ou não ligadas ainda. É essa juventude que tem que ocupar esses espaços da escola de samba, reivindicar por direito a ocupação na estrutura de protagonismo de gestão dessas escolas de samba, de discutir, sim, quais são os rumos e o futuro dessas escolas de samba, de reivindicar, sim, parte do orçamento dessa escola de samba para poder fazer com que outros jovens também conheçam a história da sua escola de samba, que possam trabalhar pela sua escola de samba, que possam se preparar para que no futuro próximo possam ocupar o cargo de gestão dessa escola de samba. Acho que cabe o debate dentro das escolas de samba, cabe o debate dentro das ligas e das entidades que cuidam do carnaval, a importância de potencializar a juventude para aquilo que tem um amigo meu que costuma falar, e eu tenho quase que adotado isso como uma fala permanente, que ele diz o seguinte, que é fundamental que a gente comece a trabalhar num processo de reintegração, de posse dos nossos marcos culturais civilizatórios que hoje foi cooptado pelo grande capital e pela espetacularização criada aí pela grande emissora que transmite o carnaval para 86 países. É essa juventude que tem que ir lá e reivindicar o direito de reocupação dessas digitais, desses fazeres e desses saberes afrocentrados dentro dessas escolas de samba. Tadeu, para terminar, então, queria que você nos deixasse aqui um recado também para você falar um pouco aí das suas outras iniciativas e também escolher um samba enredo de uma escola aí da nossa quebrada para tocar e a gente também encerrar o nosso programa de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer, Rosana, a você, ao cursinho, né, tão necessário, tão pertinente, que de fato a gente tenha condições de preparar nossas juventudes
Agradecer também a Rádio Cantareira, parabenizar também, sempre aí, né, preocupada e conectada com as questões da Zona Norte, da nossa quebrada. Fundamental que a gente, de fato, tenha esse canal sempre para dialogar e sempre para informar as pessoas sobre as potências e as potencialidades, né, que a gente tem no nosso território. Falar mais uma vez aqui sobre a questão do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana. Podem me procurar pelas redes sociais, quem tiver interesse. Eu estou no Instagram, né, Tadeu Caçula com K, e a gente pode falar sobre a questão de aquisição do livro. Reforçar a questão do próximo livro, que é Ancestralidade e Oralidade, História Social do Samba Paulista, que eu vou pegar desde o continente africano, desde a diáspora africana até a contemporaneidade. E queria também, Rosana, lembrar que eu estou no processo agora de ilustração de um livro infanto-juvenil que vai ser lançado esse semestre também. O título desse meu livro é Dionísio, o menino que inventou o samba, com base, né, na história do seu Dionísio Barbosa, que criou o primeiro grupo carnavalesco negro no Carnaval de São Paulo. Então esse livro também está quase pronto, né, vai sair pela editora Dandara, ainda esse semestre, e o Ancestralidade sai do final desse semestre para o começo do outro. E eu gostaria de aproveitar então essa oportunidade para poder escolher um samba da Escola de Samba Camisa Verde e Branco, samba de Talismã, o Negro Maravilhoso. Se não me falha a memória, é um samba de 1982, se não me falha a memória. Caso não seja, vocês podem corrigir aí depois no texto. Axé para todos nós e fico aqui sempre à disposição todas as vezes que vocês quiserem fazer aí mais uma prova sambística, uma prosa, né, sambística, sobretudo pelos territórios aqui da Zona Norte. Excelente, Tadeu, muitíssimo obrigada. Então agora, para encerrar, a gente vai ouvir esse samba da Camisa Verde e Branco e logo depois vamos seguir com outro samba da Unice do Peruche, também de Geraldo Filme, que fala exatamente da história do bairro da Casa Verde. Uma história da Casa Verde numa interpretação muito bonita da Carmélia Alves. Esse foi o Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Obrigada por estarem com a gente, até a próxima. Olha o negro maravilhoso, gente! Simbora! Camisa verde na passarela! Simbora, tá aí! Laia, 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 laia. Tinha uma bola de ferro, presa nela uma corrente. Tinha um osso de canela, deu tristeza em minha mente. Esse osso de canela veio de outro continente. De jeito nenhum, não é preconceito. Negro ou branco tem direito, nossa escola não faz distinção de cor. Pra falar sobre esse tema, hoje surgiu o problema e o dilema se avizinhou.